A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, amigos, um grande abraço. Estamos de volta ao Futebol em Rede 2021, todo pela frente, depois de um começo de temporada bem agitado com Libertadores da América, com Palmeiras, com Santos. Vamos chegando aí ao primeiro final de semana com bola rolando no futebol brasileiro. Lógico, temos muito o que falar. Se você não conhece, Futebol em Rede é um programa que a gente faz comentários esportivos, traz informações sempre com bom humor de terças e sextas-feiras. Você acompanha em várias redes sociais o Futebol em Rede, mas se puder, por favor, inscreva-se no nosso www.youtube.com/Futebol em Rede. É gratuito, sem contraindicação. A gente vai ficar feliz da vida de ter oficialmente você como nosso companheiro. Bem, Quartarolo, você tem um monte de recados para dar. Dê os seus recados, que eu tô louco para falar de futebol, viu, Quartarolo? Um abraço, meu caro Fábio Seródio, bom fim de semana, né? Realmente estamos embarcando no ano de 2021, mas parece que ainda estamos em 2020. Pelo menos no futebol, muita coisa ainda vai se realizar referente ao ano passado. O pessoal esticou aí o calendário, né? Esticaram o ano de 2020 e talvez tenha que esticar um pouquinho mais. Se, por exemplo, o Palmeiras, faltam 4 jogos, como a gente fala sempre, né, Seródio? Chegar ao Mundial de Clubes. Aí vai ter que adiar a Copa do Brasil, final, mas até aí vamos aguardar. Vamos aguardar. Noto que você mudou de estúdio, continua confinado, não está mais no seu estúdio em São Paulo, aquele estúdio VIP, né? Você está agora no estúdio no interior de São Paulo, no interior paulista, que, aliás, é um país à parte, né? De Campinas, de Jundiaí até Presidente Prudente, o PIB é maior que do Chile. É realmente um país maravilhoso, o interior do estado de São Paulo. Aproveite bem essas suas férias forçadas, mas ainda confinadas, e mandar um abraço para o pessoal da AltV. Estamos mais uma vez aqui na AltV com o nosso Futebol em Rede. Vem para a rede você também, o Alberto Luquete, o Sérgio Oliveira, a Mônica Basile, nossa diretora de marketing e publicidade. Está trabalhando, está se ajeitando. O Frederico Batalha, que é o nosso homem da coordenação dos programas. Tem programa que está chegando aí, segunda-feira tem, vamos entrevistar uma bruxinha. Mas tudo bem, vamos em frente. Seródio, eu estava com saudade de falar de futebol. Tenho falado muito ultimamente, jogos importantes no meio de semana. Você esqueceu. Sim, você esqueceu. Da Paradise FM. Da Paradise FM do Mr. Volpe. Eu não ia esquecer, porque ninguém esquece o Volpe que tomou 4 gols. O nosso não é toma esse, gol, o nosso só faz. Rapaz, aliás, eu vou aconselhar o Thiago Volpe a conversar com o Mr. Volpe, porque esoterismo por esoterismo, ou coisas difíceis por coisas difíceis, é melhor conversar com o Mr. Volpe lá na Paradise FM, que é uma rádio da web que nos retransmite também. A gente agradece, é mais um espaço que nos dão. E estamos aí nas várias redes sociais, né, meu caro Fábio Seródio? Verdade. Bom, Quartarolo, é o seguinte, começar pelo Palmeiras, faltam 4 jogos para acabar o Mundial. São 4 adversários diferentes, 2 desconhecidos e 2 conhecidos, né? O primeiro é o River Plate, depois é Santos ou Boca. E vamos esperar aí para conhecer, provavelmente. Vamos ver, calma. Eu também torço, mas vamos com calma. E a vida do Palmeiras está muito boa, Quartarolo. Palmeiras... Vamos da arbitragem paraguaia, né? É um uruguaio e um colombiano que vão apitar aí jogos de Palmeiras e de Santos. Que ótimo! Vamos falar primeiro do Palmeiras, que o Palmeiras está numa fase muito boa. Meteu 3-0 no River Plate, já eliminou o River Plate. Vai cumprir tabela na terça-feira, essa é a verdade. Só não pode acontecer uma tragédia. A não ser que todo mundo seja 11 perninhas, né? Como disse Fernando Diniz, então tragédia é muito difícil que aconteça. Então o Palmeiras está numa boa, o Palmeiras está muito bem. O problema do Palmeiras é poupar ou não. Afinal de contas, o Palmeiras está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Sport Clube do Recife fora de casa. É essa a preocupação do português Abel Ferreira, que está a pensar. Poupar ou não poupar, eis a questão. O que você faria, Quartarolo? Fazendo uma analogia com o grande Shakespeare. William Shakespeare, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Poupar ou não poupar? Eis a questão.
o nosso Abel Ferreira Shakespeare. Eu acho que o que pesa contra ele nesse momento, pesa a maneira de dizer, né? Expressão de, né? Força de expressão. É que ele vai ter que viajar até Recife. Então, daí você pode realmente poupar alguns jogadores. Por exemplo, há alguns jogadores que estão mais afeitos a contusões do elenco do Palmeiras. Por exemplo, eu não levaria o Luiz Adriano, porque ele sente dores musculares com muita facilidade. E é um jogador de suma importância. Aí você acabou de dizer, o jogo de terça-feira é cumprimento de tabela. E não é, né? Tem que jogar. Eu acho que o River Plate não tem força. Eu tenho conversado com alguns amigos que eu fiz da época de repórter da PAN, né? Com amigos da Argentina, como o Belosco, como o Sérgio Levinsky, e eles têm mandado algumas coisas para mim, eles estão desacreditados dos dois times da Argentina. Eles acham que vai dar Santos e Palmeiras. Mas em conversa informal, não é? Eles falam, olha, vai ser muito difícil. Até o Marcelo Gallardo já sabe que está fora da Libertadores. Mas é claro, é o River Plate. O River consegue fazer 3 gols do Palmeiras? Se o Palmeiras jogar muito mal, se tiver um monte de mascaradinho, como disse você e o Fernando. Perninha. Perninha, mascaradinho, ingrato. Aí realmente pode ter problema. Quartarolo, age ingratidão também. Age, também age. É muita ingratidão. Para mim também está classificado, e como é um momento crucial, é uma competição que interessa mais ao Palmeiras, eu entenderia, até porque os jogos são muito próximos, né? O jogo do Palmeiras é terça-feira, o do Santos que será quarta. Então, e vai ter a viagem, a logística. Eu pouparia, sim, alguns jogadores. Não todos, porque eu acho que mesmo com um time médio, com um time reserva, com algumas reservas de alguns titulares, o Palmeiras tem todas as condições de ganhar do Sport no Recife e manter aí essa boa. Tem 2 jogos a menos do Brasileiro, ou seja, pode sonhar com G4, buscar por fora aí. Pode até sonhar com o título. É difícil, mas pode sonhar com o título. Não esquece. Se eu fosse Abel Freire, e não sou o Abel Freire, eu colocaria o Everton tem que jogar. Goleiro que folga é pior do que policial desarmado, não serve para nada. Fica enferrujado. Não serve para nada. Então, eu boto para jogar. Mas tem jogador lá, por exemplo, o Luan, não jogou porque estava com dor lombar. Então vai jogar no Recife, castigo. Não deve também suportar o jogo. Deixa o Emperu lá, deixa o Emperu. O Emperu não joga mesmo, não tem jogado. Já joga, já ganha com ritmo de jogo. Então, joga o Alan Peru aí. Alan Peru joga. Tem esse tal de. O Gustavo Gomes é meio esquentadinho. Então deixa ele calmo, vai. Deixa ele calmo. E vai testando. Se não pode jogar o Marcos Rocha, joga o Mike. O Palmeiras tem um time razoável para colocar em campo. Eu, aliás, mesclava. Quem folgar contra o Sport, joga contra o River. Quem folgar contra o River, joga contra o Sport. Eu fazia um meio termo aí, até porque não são 2 adversários fantásticos. O Palmeiras tem que pensar na final da Copa do Brasil, tem que pensar no Campeonato Brasileiro, tem que pensar, lógico, na Libertadores e já se precaver para o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes, que o Palmeiras pode pegar o Bayern Munique. Então, mas eu acho que esse tipo de projeção tem que ser feita. Não é brincadeira, não, Seró. Tem que ser feita essa projeção mesmo. Você vai para a final de uma Libertadores, onde você pode ganhar. E o Palmeiras tem chance. Claro, é um jogo só. Então ele tem que fazer projeções, não adianta. Inclusive, a dona CBF já deve também estar pensando, olha, se Palmeiras ou Santos, um dos dois, chegar a título, vai ter que mudar mais jogos ainda no início de fevereiro. Não tem que discutir. O sorteio não é agora, dia 14 de janeiro? É o sorteio do mando da final entre Grêmio e Palmeiras. Sim. Então, já sabe que Palmeiras e Santos estarão na final da Libertadores, cancela o sorteio. Cancela o sorteio. Deixa para início de fevereiro. Faz o sorteio, vai ser logo depois do jogo final da Libertadores, dependendo do resultado, acabou. Porque se o Palmeiras for campeão da Libertadores, vai ter o Mundial e também não vai ter tempo para jogar a Copa do Brasil. Concorda? Então, se eu sou a CBF... O ano vai ser esticado até março. Vamos esticar o ano até março, Seródio. Aí tudo bem. Também tanto faz, tá tudo certo. Acho que a CBF tem que se adaptar e ajudar o Palmeiras. Se o Palmeiras for o representante do Brasil no Mundial de Clubes, a CBF tem mais do que obrigação de ajudar o Palmeiras. E ponto, acabou. Mas o Grêmio? O Grêmio, quando tiver a sua oportunidade, também será beneficiado. Ponto, acabou.
Palmeiras está numa grande fase e não acho que o Palmeiras tenha time para levar os 3 títulos. Não, brasileiro não pega. Não acho, mas tudo é possível. E como o vento está a favor, vamos que vamos. Enquanto o vento estiver a favor, vamos em frente. Palmeiras é o mais tranquilo dos times no momento. Se bem que agora em fevereiro teremos eleição para o Conselho Deliberativo do Palmeiras. A dona Leila, conselheira, já deve estar prometendo voos rasantes para o Catar. Vamos ver o que vai acontecer. Faz parte do jogo. Faz parte. O Frei Chico lá vai perder o cargo para a Leila Conselheira. Mas vamos lá. E tirando o Palmeiras, temos o Santos. O Santos passou pelo problema que passou em Buenos Aires, fez uma boa partida, jogou bem. Né? Poderia sair com vitória? Sim, poderia sair com vitória. Eu acho que teve mais perto de vencer do que ele perder. A questão é que o Santos foi prejudicado pelo árbitro. Você viu a conversa do VAR divulgado pela Conmebol, Quartarolo? Não, se você botar isso no ar, o Seródio, eu acho que todo mundo tem que ser transparente mesmo e a gente saber o que está acontecendo. Legal ter divulgado. Mas você botar isso é contraproducente, porque daí cresce a pergunta e o questionamento. Para que VAR? Porque se você olha o que os caras falam, eles são idiotas. É um negócio absurdo. Porque muita gente falando junto, o árbitro totalmente esperando aí o que vai acontecer, tinha que ser só uma voz no ouvido do árbitro, eles conversarem lá internamente. E outra, o cara está vendo na TV, com 7 câmeras, com ângulos que a gente não vê, inclusive na transmissão, e o cara fala, choque de jogo? Ah, vai pro inferno, né? Choque de jogo. Ah, ele cai, ele se joga. Meu Deus do céu, o cara faz um pênalti escandaloso. Então, para que VAR? Porque eu penso assim, Serote, só para fechar minha participação sobre isso. Se o Roberto Tobar, que eu acho um bom árbitro, vai na TV, olha no visor e continua achando que não foi pênalti, ok, ele errou, mas ele errou convictamente ali dentro do campo. Agora, se o cara que está lá só para ver isso não vê, aí ou é burrice, ou é incompetência, ou então é má vontade, não é possível. Tá, eu entendo você. Primeiro que você falou que é um pênalti escandaloso. É porque nós somos brasileiros. Porque os argentinos não falam, um pênaltizinho meia boca. Foi pênalti. Eles disseram também. Eu acompanhei o Diário Olé, acompanhei a Rádio Mitre, todos eles falaram, é penal. Eles também sabem que foi pênalti. Sim, foi. Mas é que só que aí que tá. O Boca tem um VAR só para ele. Mas independente do Boca, de argentino, tudo que você falou vai de encontro à minha tese. O VAR na mão do dono do campeonato não vale. Eu sei. Porque o cara faz o que ele quer. Primeiro, Roberto, parece que houve um toque. Me parece. Quando ele fala isso, a obrigação do árbitro do jogo é falar, então eu vou ver. Se parece, eu vou ver. Agora é um tal de um joga a responsabilidade para o outro. E é lógico, o VAR na mão do dono da competição, que é a arbitragem, que é a confederação, não serve para nada. Isso é uma coisa que precisa ser discutida. Não adianta ter tecnologia se a tecnologia está em más mãos. Quem tem que ter tecnologia é alguém responsável por isso e que possa ser consultado por quem é prejudicado. Para aí que temos um lance duvidoso. Seu árbitro, levanta o bumbum daí que está muito fácil para você agora e vai lá ver. Assume a responsabilidade. Do jeito que criaram, fica o VAR do dono da bola. Faz o que ele quer. Não é assim, caramba. Não é assim. Criou uma situação delicada, o árbitro foi irresponsável que não foi ver o lance. Então para que ele é árbitro? Então, mas aí eu acho que o cara não vai ver. Então quem decide agora já não é nem mais o árbitro. Quem decide é a patota da Conmebol. Está errado. Mas se ele fosse ver, ele teria que dar o pênalti. Talvez ele soubesse disso, né? Porque seria ridículo. Ele tem que ir lá ver. Ele sabendo ou não sabendo disso, ele tem que ir lá ver. Ele é o árbitro do jogo. Não é o bobão que está sentado lá. Eu estou até procurando aqui. Quando o bobão fala para ele, Roberto, parece que houve um toque, deixa, Quartarolo. Então, peraí, se você tem dúvida, eu vou ver. Tá na cara. Verdade. Está na cara. Por isso que eu acho que a Conmebol, ou a Federação Paulista, ou a CBF, não pode ter a imagem do VAR. A imagem do VAR tem que ser um recurso para tirar dúvidas e defender injustiça. Olha, se eu dou a arma para fazer justiça para quem não quer ver, aí não adianta nada.
Você sabe quem é o responsável? Eu estava checando aqui para não falar besteira, né? Não. Sabe quem é o responsável pelo comitê de arbitragem da Conmebol? Sim, quem? É um brasileiro. Wilson Luiz Seneme. É um brasileiro. Então, vai fazer o quê? Você acha que o fato dele ser brasileiro ajuda em alguma coisa? Ajuda em Não, nada. não é Eles estão lá por isso. É que, carguinho. poxa, a gente está Estão lá por carguinho, Cortarol. de uma coisa que está na mão de um brasileiro. E olha que por isso que eu falei no início, o Santos e o Palmeiras escaparam de arbitragens paraguaias, porque sempre pinta um paraguaio para completar o serviço, com todo o respeito. Essa que é a grande verdade. E eu vou falar para você, o Boca tem serviços prestados pela Conmebol a seu favor de monte. E é perigoso, é um jogo perigoso porque na Vila Belmiro, 0-0. Agora, a única coisa boa que eu achei do pênalti que não deu, a gente até fez uma live que teve muita repercussão sobre isso, mas é que pelo menos o Marinho não brigou com o árbitro por causa do pênalti. Porque do jeito que ele é meio nervosinho, eu falei, ih, agora vai tomar amarelo, vermelho. Ele parece que se conscientizou que não adianta. Toca, joga a sua bola e não enche o saco. Tá bom, mas eu acho que isso aí não vai prejudicar o Santos no jogo da Vila. E se eu sou o Cuca, barba de molho, porque o jogo vai ficar a caráter pro Boca. O Boca vai chegar na Vila Belmiro para irritar, para fazer joguinho, para fazer ceninha. É o jogo do Boca, até porque 0-0 não é vantagem. Porque o cara devia ter lido o regulamento antes. Falar, pô, amigo, 0-0 não é vantagem. 1-1. Teve jeito, né, Seródio? 1-1. 0-0 era preferível empatar em 1-1. Mas eu sei, mas e se perde? Fazer o Seria quê? pior? Agora, 0-0 sim. dos males ou menor. Cuca, barba de molho, que vai ser um jogo daqueles. Ábila vai jogar, eles vão querer choque na área toda hora. Você vai ver, vai ser uma confusão tamanho não bonde. Mas seja o que Deus quiser e que o Santos esteja iluminado na quarta-feira. Mas antes disso, quarta-feira, o Santos tem um clássico, tem o São Paulo. E se você olhar, o Santos ainda está em oitavo no Campeonato Brasileiro. Tá. Sobe aqui, puxa ali, bababá, ainda briga por uma vaga na Libertadores. E agora, o que fazer? Bom, Vamos também com o mesmo discurso do Abel Freire? Vamos chamar o William não. Shakespeare? Eu acho que aí muda porque o elenco do Santos é curto, é muito curto em relação ao elenco do Palmeiras, e a logística é melhor, né? O jogo é em casa, né, meu filho? Joga na Vila? Não. Na Vila, né? Não, joga no Morumbi. Morumbi. Subir 90 quilômetros, vem no dia, joga e vai embora. E o jogo do Santos é quarta-feira. Eu sei que ele deve poupar alguns jogadores, até entendo, mas eu acho que ele pode botar um time bom em campo e tentar até aproveitar a fase do São Paulo, que tomou de 4 aí, para fazer 3 pontos, né? E subir na tabela. Se bem que o G6 vai virar G7 pelo menos, porque Palmeiras ou Grêmio, um dos dois, será campeão da Copa do Brasil. E daí aumenta uma vaga lá em cima. Mas entrar na chamada pré-Libertadores atualmente é o inferno, porque tem pré-Libertadores, né? Muito complicado. Agora, o Santos jogou fora os jogos contra o Flamengo e o Vasco da Gama, que podia ter feito coisa melhor. Eu espero que o Cuca não bote o sub-5, lá o sub-7, para jogar contra o São Paulo. Dá para fazer coisa melhor, a logística é melhor que a do Palmeiras, a viagem praticamente inexiste, ida e volta para Santos, quer dizer, não tem problema nenhum. E o jogo do Santos é quarta-feira. Você pode falar, mas o jogador pode se contundir. Faz parte, amigo, faz parte. Eu arriscaria botar um time mais forte para tentar levar esse jogo com o São Paulo. Eu também arriscaria, até porque fizeram besteira, pouparam na hora errada. Agora, vai fazer o quê? Agora a porca torce o rabo, como a gente costuma dizer, se bem que estão falando do Santos, que é peixe, e não do Palmeiras, que é porco. Bom, com relação ao que eu vi o Cuca falar, Quartarolo, ele deixou entre linhas que Marinho, Soteldo e Veríssimo não jogam contra o São Paulo. Então O Marinho, porque tem um problema e o cabelo não fica em pé. O Soteldo, porque é um menino ainda, uma criancinha, tal, bababá, veio de Covid, bababá. E o Veríssimo, porque se o time tá bem, sem ele, bem fica. Mas ele jogou bem lá, hein? Buenos Aires, hein? Sim. Jogou parecido. Para mim, ele é melhor que o Luan Pérez. O Luan Pérez, para mim, de vez em quando, dá umas pichotadas terríveis. Agora, eu acho o seguinte, Seródio. Você vê como é que é a situação que deve ser analisada em duas coisas que eu vou colocar.
O Rafael Veiga, depois da Covid, não conseguiu voltar a jogar no mesmo nível, e o Soteldo também não. Eles não aguentam. Mas jogou bem contra o Boca. Jogou, mas o cara não suporta 90 minutos, vai demorar um pouquinho. Aliás, eu queria mandar um abraço, Viceródio, para o nosso Rogério Assis, que está com Covid. Eu sei, conversei com ele, já saiu, graças a Deus, do hospital. Sim, e que em uma semana estará de volta, mas ele estava até me dizendo, ele é um narrador, o narrador precisa de pulmão, de voz, né? E ele falou que é muito difícil realmente. Então, para o jogador, você pensa da mesma forma, ou seja, é proporcional. O cara aguenta 90 minutos, passa a aguentar 60, 50, 45. Então, a gente não pode cobrar muito. Já estão falando, o Rafael Veiga, olha, vamos aguardar mais um tempo, porque realmente é muito complicado, né? Esse é o Santos, vamos falar do São Paulo Perninha. Eu assisti o jogo até às 3 horas da manhã, porque com insônia, resolvi assistir o jogo, São Paulo e Bragantino. Não dá. Um time que está disputando o título brasileiro toma de 4, você fica pensando, meu Deus, alguma coisa aconteceu de sério. E eu fui ver o jogo, assisti o jogo, vi o tempo, tinha gravado, assisti o jogo. Mas o que é? Você é masoquista? É autoflagelo? Sou. Eu adoro ver desgraça, eu adoro. E foi uma pane total. Olha, o tal do Fernando Diniz ficou chamando o Tietê de perninha, ingrato, caramba, 4. Perninha é o time todo, hein? E ele também. O time todo, o treinador também é uma porcaria, hein? Eu vou falar um negócio pra você. Você vai falar, mas você é muito chato. É por causa do São Paulo. Você é São Paulino, fica nervoso. Se o São Paulo perder o título brasileiro mais ganho da sua história, que é esse daí, tem 7 pontos, e até parece que Deus está a favor do São Paulo, porque ninguém encosta. Ninguém encosta. Não, o Internacional encostou. Não, se o Internacional... Tá bom. O São Paulo, se perder esse campeonato brasileiro, o Casares tem que chamar o Fernando Diniz e falar assim para ele, filho, é o seguinte, você vai abrir um consultório em outro lugar, ok? Para futebol você não serve. Infelizmente. Não adianta ter evolução se na hora do vamos ver, brocha. E outra, não é brochar. Eu tô com o campeonato na mão, Quartarolo. O São Paulo perder esse campeonato, se o São Paulo perdeu a semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio e já ficou todo mundo traumatizado, imagine perder esse campeonato brasileiro. É melhor montar o time de basquete e seguir com o basquete, deixar o futebol de lado, porque realmente é uma vergonha. Perder esse campeonato é uma vergonha, hein? Perder esse campeonato é uma vergonha. A coisa do tal do Casares mudar o contrato do município. Você vai pro banco e fica quieto, não enche o saco, vai pro banco. Volta o Rogério Ceni. O Rogério Ceni vai perder emprego no Flamengo. Vai. Mas ele pode voltar pro Fortaleza, já mandou o Chamusca embora. Já mandaram o Chamusca embora porque o Rogério Ceni tá voltando. Agora, viu, o São Paulo foi uma tragédia, Cortador. Sim, foi uma tragédia, tomou de 4-2, até que amortizou um pouquinho quando fez o segundo gol. Eu desconfio, você é da área, a gente pode conversar aqui com 2 pessoas que conhecem bastidor. Ele perdeu o vestiário, hein? Eu acho que ele não... Arboleda voltou atrasado no final do ano. Aí meteram um 7-1 dizendo que ele estava com fadiga muscular. Deve ter pulado com a camisa do Palmeiras lá em cima, no Equador. Ele é reincidente. Ele é reincidente. Não tô chato. Ele é reincidente, Quartarolo. Agora vem cá. Aí o técnico vai dar uma de durão com a Arboleda e bota o Léo quando o time tá perdendo de 4. O Seródio, o negócio é o seguinte. Ele perdeu o vestiário, Quartarolo. Não, eu acho que ainda ele vai perdeu o comando. O Daniel Alves entregou 2 bolas nos pés do adversário. Eu não vi ele gritando, perninha pro Daniel Alves. Não. Pro Daniel Alves ele não grita perninha, não. Que é isso? Mas sabe o que é? O Daniel Alves está fazendo curso para político, ele está conseguindo imunidade. Ele não sai nunca, ele é amigo do treinador, está sempre bem posicionado. Agora, na verdade, ele errou mesmo no primeiro gol, mas ali ele estava muito pressionado e o erro veio da defesa toda. Não dá para sair com 5 jogadores do adversário marcando você. Mas isso já não dá para falar mais, porque o Fernando Diniz não vai mudar, ele é burro. Desculpa a expressão, mas ele é burro, porque ele chama para ele um problema que não precisa ter. E daí o Bragantino cresceu, o Bragantino tem bom toque de bola. Não acredito que o Bragantino vai fazer outra partida de 4 gols, não é time para isso, mas deu tudo certo.
aproveitou os erros do São Paulo. Eu vi os melhores momentos. Não tive. Então você não viu o jogo. Segundo tempo, Quartarolo, o Bragantino tirou o pé. Eu sei, Seródio, mas aí que os caras pensando assim, não é possível esse time aí de bobo aí é o São Paulo. Não, vamos tocar a bola. Também acontece. O único problema é que eu acho que o Fernando Diniz, eu me lembro de uma frase do René Simões para o Neymar, e lembro do Lazzaroni falando sobre o Serginho Chulapa, nosso amigo, a gente adora. Quando ele começou a extrapolar, ele falou assim, precisa segurar ele. Aí o René falou assim, estão criando um monstro. O Fernando Diniz está no mesmo caminho. A cada jogo, ele acha que está numa bolha, ele pode fazer o que ele bem entende, falar o que ele bem entende, está muito prepotente, ele está precisando urgentemente fazer uma terapia. Ele tem que olhar para o espelho, já que ele é psicólogo, e conversar com ele mesmo. As pessoas disseram assim, não, a conversa com o Tietchan é coisa do futebol. Eu estou no futebol desde 72. Eu já vi muito técnico brigar, muito jogador xingar treinador, mas não fica barato. E outra coisa, ele foi desrespeitoso o tempo todo com o cara. Eu não sou fã do Tietchan, eu acho um jogadorzinho médio e que não devia nem estar no São Paulo. Mas a grande verdade, ingrato. Ele foi campeão brasileiro com o Cuca no Palmeiras. Ingrato por quê? E outra, perninha, começou a xingar o cara. Mas já sabe o que é? As explicações. É que agora não tem torcida, você ouve tudo que os caras falam. Também é verdade. Mas a gente, Seródio, eu e você, as pessoas que trabalhavam dentro do gramado, a gente ouvia conversas o tempo todo. E nunca vi tanto desrespeito. Quando houve desrespeito, alguém foi para cima. E o Tietchan foi muito humilde, e coitado, né? Então ele se beneficiou da função de eu mando e você cala a boca. Não é legal. Aí eu acho que você tem razão, porque os demais jogadores do elenco não gostam desse tipo de coisa. E tem mais uma coisa que eu acho que pode mexer com o elenco. O cara olha para o camisa 10 e fala, o cara ganha 1.600.000, não está ajudando e não sai. E daí o menino que está correndo para caramba tentando ajudar e que ganha 50, sai todo dia. Então, sabe, já houve um problema com o Luciano, que ficou bravo de sair, o Igor Gomes. Então, aos poucos, os caras falam, porque quando está ganhando é tudo uma beleza. Que maravilha! Daniel Alves, camisa 10, seleção brasileira. Mas a hora que perde, todos esses probleminhas vêm à tona. E aí eu não sei se o Fernando Diniz tem capacidade de ser o grande psicólogo para botar todo mundo de volta no divã e acalmar o time. Domingo é contra o Santos. O São Paulo é favorito, ok. Mas e se não ganhar esse jogo, você vai ver o que vai acontecer. Bom, e eu vou falar uma coisa para você. Você gosta de pegar as entrelinhas como eu. Você viu o que fez o Tietchan depois do jogo? Ele foi lá na internet, lá na rede social, e pediu desculpa pela expulsão, mas em momento algum ele fala de Fernando Diniz, tá? Não, e não cita o cara. Não cita. Isso significa que ele já engoliu o Fernando Diniz com batata. Vocês vão ver o que vai acontecer. Tá na cara que ele perdeu o vestiário. É um exagero, você não tá lá todo dia, não sabe. O Fernando Diniz é ótimo, tá bom. Mas tá muito evidente que ele tá perdendo o vestiário. Se não perdeu, está em vias de. E eu quero ver com o Muricy Ramalho, o papo não é de psicólogo, é de boleiro. O Muricy, para mandar o Fernando Diniz para procurar perninha, vai ser fácil. Bom, seja que o Luan volta contra o Santos, o Tietchan e o Bruno Alves estão suspensos, não jogam, e o São Paulo vai colocar à prova o espírito hierárquico de Fernando Diniz. Porque se perder para o Santos, a maionese desandou de vez. Aí a coisa ficou muito feia. Vamos ver o que vai acontecer. Tem presidente novo, coordenador, comitê espiritual, mesa branca de futebol. Alguma coisa alguém vai ter que fazer se o São Paulo perder esse campeonato que está ganho. É um campeonato ganho. Nunca foi tão ganho. Bom, esse é o São Paulo. E o Corinthians está sossegado, treinando. O presidente está fazendo um monte de discurso do Willian. Já pôs o Roberto, pôs o Alessandro. Agora surge a informação que é colocar o Alex na base. Eu tinha dito que começou bem. Roberto e Alessandro. Alex na base. Coitado do Alex. Não faz isso com ele. O cara mora... O Alex, o jogador do Inter, foi campeão mundial. 2012, foi campeão da Libertadores. Bom jogador. O cara mora em Porto Alegre. Vai ter que vir para São Paulo para enfrentar ele, o problema da base? Não.
Até porque o técnico, o cara que assumiu a base, já faz parte do grupo. Então, não faz isso, Duílio. Não faz isso. Conselho de amigo, não faz isso. Não bate de frente que você vai arrumar. Encrenca pro Alex e encrenca no Sub-23. Mas vamos ver o que eles se viram lá. Política é política, Quartarolo. E aí, o Duílio deixou bem claro que não vai ter investimento no futebol, que o Corinthians precisa vender jogador para cobrir o buraco, tudo isso que a gente já sabia, é a dura realidade do Corinthians. Se qualquer um que ganhasse a eleição viesse a público e falasse, vou contratar, quem é o craque aí, o fulano, vou atrás, você está mentindo, ou está mentindo é louco. O Duílio está fazendo o papel dele, tentando colocar o trem que descarrilhou financeiramente no trilho. Até aí, perfeito. Para o Corinthians, o que importa é ganhar do Fluminense. O Corinthians, hoje, vejam os senhores, aqueles sites dos Alegrão, sabe? Deu 4% de chance para o Corinthians na Libertadores da América. Eu não sei como eles chegaram a esse número, 4%. O fato é que se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, ou o Grêmio, já vai abrir uma vaga. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, ou o Santos, se o Santos estiver no pelotão, abre outra vaga. Então, esses 4% aí, existe chance, sim, do Corinthians chegar na Libertadores. E tem que começar batendo em quem está na frente. O jogo contra o Fluminense é fundamental para o Corinthians, Quartarolo. Dia 13 tem Corinthians e Fluminense, realmente é um jogo importante. O Corinthians tem tempo de treinar até lá, tem tempo de recuperar jogador. O Gemerson, por exemplo, que já estreou e que não estava tão bem em ritmo de jogo, deve estar melhor. Não sei se o Bruno Mendes vai continuar como titular. O Wagner Mancini talvez seja fiel a isso, como o Tite, né? O cara era titular, volta a ser titular. Não sei. Eu colocaria o Gemerson, que eu acho que é uma dupla maravilhosa com o Gil, vai ser um grande zagueiro. É um bom jogador pelo que a gente já viu do Gemerson. E até pela estreia, embora sendo contra o Botafogo. O Corinthians está no meio da tabela, não corre mais risco de rebaixamento, pode brigar sim por uma Libertadores, acho que é difícil ainda, as próximas rodadas é que vão contar essa história. Hoje, inclusive, o Duílio Monteiro Alves, o novo presidente, anunciou que abrirá a arena para a vacinação da Covid, assim que a vacinação for liberada. Legal. Acho uma atitude muito louvável. Espero que o Palmeiras faça a mesma coisa, o São Paulo, acho até que devem fazer e vão fazer, o Santos também, enfim. Nesse momento não é só futebol, é o campeonato da vida. Parabéns ao Duílio pela atitude, colocando-se à disposição também para ajudar nesse momento tão difícil em que voltamos a ter quase 2.000 mortos por dia no Brasil por causa da Covid. O Corinthians está no caminho dele, tentando administrar a situação, é muito difícil, mas eu acho que o Wagner Mancini deu um jeitinho. Foi bom também o Duílio assumir, dizendo, o Wagner Mancini é nosso treinador. Isso não quer dizer que ele fica até dezembro, a gente sabe como é que é o futebol, precisa ganhar, precisa fazer, mas ele está no caminho certo, está fazendo um trabalho legal, realmente o Wagner Mancini. Eu não diria que foi uma surpresa, porque no São Paulo ele já tinha feito um trabalho bom, aliás, muitos garotos que aí estão são da época dele, e do Atlético Goianiense, que está no meio da tabela até hoje, muito porque com o Wagner Mancini ganhou muitos jogos importantes. Então, ontem a estreia do Lucha, né, foi contra o Atlético Goianiense, 0-0 em casa, mas é um time que está se mantendo. E também muito por causa do trabalho do próprio Wagner Mancini na época. Então, é um técnico que está mostrando conhecimento, e que é legal manter. Não adianta trazer só cabeça coroada, técnico caro, se o cara não vai conseguir dominar. E por falar nisso, estava pensando nessa situação hoje, né? Como o futebol tem dessas coisas, né? Teve o Eduardo Batista, que apareceu de repente e já desapareceu. Foi para o Palmeiras, não conseguiu trabalhar, o Fluminense também teve problema. Enfim, talvez tenha chegado muito jovem, num patamar muito alto. O Rogério Ceni me parece que está indo pelo mesmo caminho. E o Thiago Nunes sumiu, né, Seródio? Ele prometeu que só volta na temporada 2021. Ele deu uma entrevista aí, dizendo que ia fazer reciclagem. Não, ainda estamos na temporada 2020, né? É verdade. Está fazendo reciclagem. Tomara que tenho nada contra ele, mas realmente foi uma decepção o trabalho dele no Corinthians. Isso técnico papelão, vai para reciclagem? Se quiser, a Portuguesa está precisando. Aliás, a Portuguesa escolheu a Série D de doido do Campeonato Brasileiro, depois de ganhar a Copa Paulista. Graças a Deus, né? Só faltava falar que eu quero disputar a Copa do Brasil. Aí no sorteio pega o Flamengo. Pronto, acabou a brincadeira.
Então, a Portuguesa escolheu lá o seu caminho, e o Corinthians está indo no caminho certo, tem que, agora não é momento de fazer nada, nenhuma ondinha, nenhuma turbulência, e o problema é enfrentar o Fluminense. Tem que ganhar do Fluminense, o Fluminense está acima, e aí facilita as contas do Corinthians para a Libertadores 2021. Só uma coisinha que eu quero falar. Amo de paixão, conheço muito bem o Adilson Monteiro Alves, conhece também, conheci o senhor Orlando Monteiro Alves também. O Duílio eu conheço muito mais do que os dois, você menos do que eu, o Duílio. Por favor, não façam, como que eu vou dizer, populismo. Essa história aí de que voto para presidente através de fiel torcedor, isso é uma esculhambação que não tem tamanho. Você acha que o Conselho Deliberativo, os caras que ficaram lá pagando carteirinha para conseguir espaço dentro do clube, vai deixar que a Gaviões escolha o próximo presidente? Não vai. Nem deve, né? Nem deve. Sim, então esse negócio de ficar falando que vai colocar para o Conselho votar voto de fiel torcedor numa eleição de clube, isso é uma coisa que não vai acontecer. Isso não é uma coisa que não vai acontecer. Barato. Populismo barato. E você que é torcedor do Corinthians, não se fie nessa lenga-lenga aí que não tem absolutamente nada. Você torce para o Corinthians como instituição, continua torcendo. Você vai lá, arruma lá um desconto através do fiel torcedor para ir no jogo. E calma, deixa eu acabar de falar. Continua fazendo a sua função. É 10, 20, 30 reais que você dá para o clube, tem o seu benefício. É o jogo, é a regra. Perfeito. Você é torcedor do Corinthians e quer ter interferência na vida do clube? Vá lá, compre um título de sócio do clube e faça parte da vida política do clube. Aí, perfeito. O que não pode é bando aproveitar um esquema para ocupar espaço. Isso as pessoas precisam ficar sabendo. Porque bando vai lá ocupar um espaço. E a pessoa, o cara lá muda o estatuto do clube e fiel torcedor vota para presidente. Sabe quanto que custa o título do Corinthians? 3 mil reais. Tá, os caras não precisam gastar 3 mil para ser sócio. Eles vão lá, gastam 10 reais por mês e ainda votam para presidente. E o que você acha que o bando vai fazer? Vai se fechar com alguém. Então, vamos parar de fazer populismo barato, que isso não leva a nada. Cada um tem o seu papel, o torcedor da arquibancada, o fiel torcedor para ir no estádio, o torcedor organizado do jeito que quiser, e o sócio do clube, o sócio do clube. Acabou. Não vamos fazer populismo, não, que daqui a pouco vão estar subindo em palanque falando que o cara toma vacina e vira jacaré. Também é outra. Não é assim. Bom, Quartarolo, vamos voltar para a realidade? Vamos para o nosso palpitão. Você sabe o que aconteceu no palpitão? Não lembro o que eu falei. Não lembra? Pois é, erramos tudo. Só eu acertei um jogo. Guarani e Ponte Preta eu acertei 1-1. Então, a Pugna está empatada 12-12. Eu falei que era momentâneo. 12-12. Bom. Vamos lá. Eu tô igual ao São Paulo. Eu estava com o troféu ganho. Acabei dando mole. Veja você. Aí você teria que ter várias perninhas. Né? Bom, vamos lá. Essas perninhas estão me atrapalhando. Vamos aos palpitão da semana. Separei 6 jogos aqui, que é para a gente ser objetivo. Sport e Palmeiras, Quartarolo. Palmeiras 1-0. Palmeiras 1-0? Palmeiras 2-1. Tá bom. Atletiba, clássico. O jogo vai ser no Couto Pereira. Atletiba, clássico, 2-0 Atlético. Meu Furacão. 2-1. O seu Furacão. Só vai de 2-1? São Paulo e Santos. Agora eu quero ver. 1-0 Santos. O seu São Paulo, o Perninha tá fora, hein? Não, veja só. Eu vou apostar na zebra, na bolsa de aposta. Esse resultado aí vale mais. Ganho mais, se ganhar. Eu vou. São Paulo 1-0. Pronto. Tá bom. Teremos o clássico do desespero, Vasco e Botafogo. Você viu que o Vanderlei Luxemburgo botou ordem na coisa. Ele falou, basta não tomar gol que a gente já sai com empate. Empatou com o Atlético de Goiás. 0-0, tá certo. Vasco e Botafogo. 2-0 Vasco. Puxa. Botafogo é muito ruim, né? Eu também acho que o Botafogo é muito ruim, mas o Vasco não é tão melhor assim. 1-0. Mas jogamos em casa. O Pofechou vai dar 1-0. 1-0 Vasco. 1-0 O Pofechou já avisou a Leila e o Galhote que se for campeão da Libertadores tem que ganhar bicho.
Porque eu lancei vários jogadores, lancei esses meninos, lancei o Vinha, lancei Acho justo que ganhe uma medalha, ganha faixa. Sim. E para o Gesualdo também. Que quando o Gesualdo estava no Santos, tinha 100% de aproveitamento. Eu lancei aquele outro garoto lá da zaga, como é que chama ele? Eu me esqueci do nome. Alain Peiuyo. Não, é o Felipe Melo. Tem futuro. Aí teremos na segunda-feira o arrasador Bragantino, joga em Bragança de novo, contra o Atlético Mineiro do São Paulo. 2-0 Galo. Puxa, você não acredita na máquina de triturar do Bragantino? Não. Triturador Express? Daniel Alves não estará em campo. Só que tem uma coisa, Quartarolo, o Atlético Mineiro é daquele jeito. Agora, sem contar com o dirigente lá que foi mandado embora, como que é o nome dele? Alexandre Matos. Acho que vai dar 1-1 esse jogo. Bom. E aí teremos Corinthians e Fluminense. O jogo vai ser na Arena Corinthians na segunda-feira. Corinthians tem obrigação de vencer o Fluminense. O Fluminense... parece que o Marcão melhorou, né? Mas sem o Marcão ganhou do Flamengo, hein? Eu acho melhor não ter mais o Marcão. Aí vai ser assim, a manchete vai ser: Covid derruba o técnico do Fluminense. Aí eu acho que o Corinthians ganha de 1-0, gol do Jô. Puxa, 1-0, mas o gol do Jô é pedir demais. E, por favor, você mande em cartas para a redação, como a gente costumava dizer, para onde foi parar o Bocelli. O Bocelli diz que tem proposta de tanta gente. Hay muitas propuestas. Sim, muitas. Porque sim, vamos levar mais ou menos um ano para analisar todo. Porque todo me quer. Sim, todo quer. Bocelli é Herrera 2, o regresso. No, melhor. Quase chegou. No, bueno goleador. Goleador. Melhor que Davô, melhor que Everaldo, melhor que Léo Natel. Melhor. O Everaldo só faz gol num momento crucial. 48. Vai fazer segunda-feira. 48 do segundo tempo. Então tá bom, Quartarolo, um beijo no seu coração. Quero dizer para você que vai ter entrevista mais tarde. A gente vai exibir na segunda-feira. Vai soltar a bruxa na segunda-feira para ver se a coisa melhora. Um beijo no seu coração e vai ter live São Paulo e Santos, Quartarolo? Vai, com certeza. Estaremos aí para contar a vitória do Santos sobre o São Paulo. Então tá bom. Vamos fazer a live no próximo domingo, depois do jogo, no nosso Instagram. Um beijo no coração de todos vocês. Olha, vá no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Futebol em Rede. Inscreva-se, clica lá. Inscreva-se, é gratuito, sem contraindicação. A gente vai ficar feliz também. Um beijo para o Volpe da rádio paradisefm.com, que transmite o nosso programa no horário alternativo. Um beijo para todos vocês. Tchau, Quartarolo. Tchau, um abraço também ao pessoal da AltV. Estamos aqui na AltV mais uma vez com o Futebol em Rede. Vem para a rede você também. Um abraço a todos aqueles que colaboram com esse programa. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Temos o nosso site à sua disposição. Eu vou escrever. Eu prometo que eu vou escrever. Tá bom. Vou ver se convido pelo Vascaminha para escrever no nosso site. O meu próximo post será assim: Mundial de 2002. O intruso foi o Vasco. Um abraço, Seródio. Um beijo para todos vocês, se Deus quiser. Tchau, até a próxima. Tchau.